Gostaria de, primeiramente, dar boa noite a você e ter aceitado o convite, Areias, de participar dessa live e trazer para nós, engenheiros mecânicos, a tua expertise, a tua experiência, a tua vivência. Isso é importante para todos nós, engenheiros mecânicos e industriais. E também gostaria de agradecer a presença de todos que estão chegando agora na live, aqueles que vão chegar posteriormente. Gostaria de dizer que a nossa live tem duração de 1 hora. Geralmente as perguntas a gente responde no final da live, justamente para que não interfira muito no raciocínio do palestrante, tá? Isso é o que a gente adota aqui, tá certo? Também gostaria de pedir às pessoas, aos engenheiros mecânicos, a quem não é engenheiro mecânico, que também se filiasse às ABMECs, à FENEM, que se nos seguisse nas redes sociais para dar aquela força. Isso que eu solicito. Então, assim, o Valdemir Teles, presidente da FENEM, está online. Vou pedir para o Valdemir para entrar, para dar umas considerações aqui com a gente. Só um instante. Então vamos. Suas considerações. Boa noite a todos, né? Parabenizar você, o Carlos aí que está conduzindo esta live, juntamente com o amigo Areias, né? Dizer a todos vocês que meu nome é Valdemir Teles, sou presidente da FENEM, Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, a qual é composta, né, por todas as entidades regionais, como a ABMEC Alagoas, a ABMEC Bahia, dentre outras. E também estamos aí, né, com o presidente da ABMEC Alagoas, que é o Carlos, o presidente da ABMEC Bahia, que é o Areias, e dizer a todos vocês que todos os profissionais, poderão estar filiando nas entidades regionais, né, as entidades do seu estado, tá? Aproveitar também, antes de convidar do CONEM, eu parabenizar a Areias, tem um conhecimento muito vasto, trabalhou na Petrobras uns 30 e tantos anos, quase uns 50, né, Areias? Só de Petrobras. Um pouco menos. Uma grande experiência, uma sumidade. Não trabalhei tanto assim. Sumidade que vai engrandecer muito esta live, tá, pessoal? Conduzida aí pelo Carlos. Aproveitar também, convidar a todos, né, a participar do nosso CONEM, Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial. Vai ser realizado em Manaus nos dias 20, 21 e 22 de agosto, tá? Onde submeter seus trabalhos. Foi prorrogado até dia 11, tinha vencido ontem, era o último dia, prorrogamos até o dia 11. Os nossos avaliadores vão fazer um sacrifício, né, para corrigir as avaliações aí que vão chegar até o dia 11, mas para o sucesso do evento e uma grande demanda de procura para a submissão do trabalho, prorrogamos até o dia 11. Convidamos também a todas as universidades, né, de todo o país para que submetam, incentivem os alunos a submeterem os trabalhos científicos no nosso congresso, e especialmente, né, as universidades do Amazonas, as quais gostaríamos de convocar todos, além de fazer as inscrições para o nosso evento, que estejam presencialmente. Então, todas as escolas de engenharia da Grande Manaus, vamos dizer assim, tá? Em convocação. Temos o IFAM, onde será realizado o nosso CONEM, né? Todos aí conhecem, o Instituto Federal do Amazonas, na unidade do centro, no PMC, e contar com todos vocês. Então, é de grande importância para a nossa engenharia mecânica e industrial que a participação seja efetiva. Teremos grandes palestras, teremos grandes temas. O tema deste ano é Amazônia Industrial e Sustentável. Tá? Então, isso teremos coisas. Teremos a participação de quase todos os presidentes de CREAS que estarão em Manaus no dia 22 e 23, participarão conosco. O presidente do CONFEA, o Vinícius. Teremos uma palestra magna com o Victor Espanha, que é o nosso mineiro que esteve no espaço,
né, na empresa do Jobs, é Bezos, né? Jeff Bezos. E todos os profissionais ligados na engenharia aí das universidades do Amazonas, teremos vários mini cursos, tá? E teremos visitas técnicas. Então é um grande evento da engenharia mecânica e industrial do nosso país, tá? Mais uma vez parabenizar ao Carlos, aí juntamente com o nosso Areias, e sucesso na live, tá? Obrigado, Rolim. Obrigado, Vou presidente. me retirar, tá? Que eu vou fazer uma viagem daqui a pouquinho, mas sucesso aí, tá bom? Mais um grande Obrigado. evento para vocês, parabenizar. Um grande abraço a todos. Muito Obrigado. Areias, gostaria que você se apresentasse e, assim, de antemão, eu já vou te fazendo uma pergunta após sua apresentação. Qual é a tua experiência com a gestão na engenharia? A minha apresentação é justamente feita dessa forma aí, né? Quem sou eu? Eu sou engenheiro mecânico, formado em 1970 em Brasília. Sou mestre em engenharia de produção, mestre em ciência e engenharia de produção na UFBA em 2000 e na Petrobras trabalhando desde 72. Trabalhando sempre como engenheiro de construção e montagem industrial, daí a poder trazer algumas informações sobre isso, porque toda a minha experiência de engenheiro no campo é na construção e montagem. Eu nunca trabalhei na indústria. Eu trabalhei levando o sistema de gestão da qualidade para a indústria, como consultor. Entendi. Eu comecei a ser engenheiro da área de trabalhar em gestão desde que me formei. É uma coisa engraçada. Eu me formei em 70. Logo em 70, em dezembro, eu saí de Brasília, eu era professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pedi demissão e saí. Em novembro e dezembro, eu estava trabalhando numa empresa na minha terra, em Barreiras. Olha, eu sonhando como engenheiro mecânico, estar trabalhando em Barreiras. Eu cheguei lá, fiz um trabalho de mecânico, realmente. Eu testei uma casa de bombas para um sistema de irrigação no Rio Formoso, no município de Bom Jesus da Lapa, que a Hidrel Engenharia, que contratou, acabava de construir. Então, fui lá, testei as bombas e tal, para liberar para a operação. Só que ainda não havia o canal de irrigação. Hoje, eles têm lá um sistema fantástico, que é o maior sistema de irrigação. Simplesmente Bom Jesus da Lapa é o maior produtor de bananas do Brasil, né? Além desse sistema que eu participei do teste das bombas, aconteceram, outras etapas aconteceram. Bom, em 71 eu já fui para Barreiras e fui trabalhar em gestão, porque eu fui gerenciar a construção de um canal de irrigação. Eu tinha técnicos de civil trabalhando nisso, eu era o gestor. Eu fui também gerenciar a construção de uma linha de transmissão que trouxe energia de Correntina para Barreiras, 180 quilômetros. Eu era o gestor, eu tinha um engenheiro eletricista trabalhando lá, muito bom. Então, foi um ano que eu passei em Barreiras, sonhando de poder ficar por lá, mas não deu certo, porque engenheiro mecânico só tinha... Eu procurei em Salvador também, não havia uma colocação, não havia nada para que eu pudesse trabalhar na época. Então eu fui para o Rio buscar emprego. Podia ir para São Paulo também, mas eu preferi no Rio, que eu tinha uma tia lá que me esperava. Eu passei quase 90 dias pedindo as camisas e tal para arranjar que fosse chamado. Fiz teste, fiz concursos e tudo. Aí numa semana aconteceram 3 convites. Um da Atlas Copco para ser vendedor, outro da Leite Vigor para acompanhar a montagem de uma estação que ele tem lá na área de
produção de derivados de leite, né? Em Manhuaçu, Minas Gerais. E depois, na mesma semana, um convite da Petrobras. Já respondendo ao que eu tinha me inscrito, né, para trabalhar eu tinha me inscrito justamente para isso, para trabalhar numa construção de oleoduto na cidade a partir de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Aí fui para lá, fui para Joinville, onde estava a sede da Petrobras, no caso. Lá eu fui admitido em 72, trabalhei com a minha carteira assinada por um prestador de serviços da Petrobras para fiscalização e fui para o campo. Trabalhei como engenheiro de campo desde 72, aí já foi 72, até 76, trabalhando em Santa Catarina até 75, e 75, 76, já trabalhando num outro oleoduto. O oleoduto de Santa Catarina tinha sido de 30 polegadas. O novo oleoduto era de Angra dos Reis a Caxias. A refinaria Duque de Caxias, 40 polegadas. Então, quando é o final de 76, eu já era da Petrobras, eu tinha feito um concurso em 1974 em Curitiba para a Petrobras, passei, aí continuei trabalhando na mesma obra. E tinha de fazer um curso, que era Engenharia de Equipamentos. Me colocaram para fazer esse curso em 1977. No final do curso, eu consegui transferência para a Bahia. É meu sonho, morar aqui em Salvador como baiano de Barreiras, né? Vim para Salvador. Aí vim. De 78 até... Quando cheguei em Salvador, na região de produção da Bahia, me convidaram para ser coordenador de obra pela experiência que eu tinha. Eu tomei um susto, né? Assim, a minha experiência de campo. Não, mas você tem uma experiência boa, não sei o que, isso aqui. Eles confiaram que eu poderia fazer e eu realmente me prontifiquei a atender a esse desafio. De 78 a 82, eu fui coordenador de obras. Nessa coordenação de obras, eu construí muita coisa como coordenador, trabalhando em Salvador, mas indo sempre ao campo. Os contratos tinham setores do campo quem cuidavam disso. Mas eu construí na época, uma coisa muito importante. Em 90 dias, nós construímos um gasoduto de 10 polegadas, fizemos uma estação coletora, uma ação recebedora, coletora de gás e transferência para o polo petroquímico, e fizemos isso em 90 dias, tudo dentro do polo. O gasoduto não foi um gasoduto muito grande, ele tinha uns 2 a 3 quilômetros, mas em compensação ele passava por dentro de estações, dentro de unidades industriais. Foi um negócio incrível. A gente trabalhava de dia, de noite, para que acontecesse em outubro, começamos em julho, em outubro, e tivesse inaugurado esse recebimento de gás no polo petroquímico para que as caldeiras do polo não queimassem mais óleo combustível, passassem a queimar o gás natural de petróleo que se produzia e se produz até hoje aqui na nossa região de produção. Bom, quando chegou em 83, me convidaram para ser gerente do setor de construção e montagem. Nesse setor de construção e montagem, aí sim, eu já era coordenador, já entendia dos contratos, já tinha elaborado contratos, especificações, já tinha feito todo o trabalho de documentação, eu conhecia todo e conhecia como gerenciar a obra, porque eu já era homem de obra, de campo, e passei a conhecê-la do escritório e fui para o campo para gerenciar a execução. Olha, essa execução no passado que eu trabalhei como engenheiro peão ou engenheiro de campo, eu passei a ser o chefe, né? Eu tinha 14 engenheiros, eu tinha serviço de eletrificação de poços, tinha serviço de eletricidade para todas as áreas, tinha 3 engenheiros eletricistas. Eu tinha 2 engenheiros civis, muitas obras civis, construção e montagem, agente de construção,
tinha engenheiros mecânicos, 3 engenheiros mecânicos, tinha 2, 3 engenheiros mecânicos, e tinha um engenheiro de instrumentação. Aí, mas no total eles eram 14 totais. Então eu tinha um setor de uma seção de elétrica, uma seção de instrumentação, uma seção de civil, uma seção de mecânica e uma seção de recursos próprios, porque nesse setor eu também construía. Nessa construção que nós fizemos, e só para ser mais falar de uma maneira mais rápida, nós construímos um terço das instalações terrestres de produção de petróleo na Bahia, incluindo oleodutos, gasodutos, estações coletoras de petróleo, transferência de oleodutos de transferência para a refinaria, para o Temadre, terminal terminal de armazenamento de óleo, e de 83 a 90. Nesse meio tempo que a gente estava construindo, com essa turma de recursos próprios que eu tinha, eram 130 homens trabalhando. Tinha técnicos, soldadores, tinha todo um grupo de montagem. A gente fazia com esse grupo, nós construímos muitas estações e muitos oleodutos também aqui na região de produção da Bahia. Em 86, nós fomos para Urucu, no Amazonas. Nós estávamos caindo já em demanda do campo de obras para serem construídas. Eu estava com esse pessoal já com o tempo ocioso e nos oferecemos para construir as primeiras instalações terrestres de Urucu, a 800 quilômetros de Manaus e a 800 quilômetros do Acre. Naquela época, em 87, Sarney era o presidente, ele foi lá inaugurar. Eu não estava nesse dia lá, estava na Bahia, porque eu ia para... Organizei todo o trabalho para que fosse desenvolvido lá, tinha 2 engenheiros, tinha técnicos e tinha o pessoal de montagem. Bom, essa foi minha experiência maior na Petrobras. Depois passei a ser novamente chefe de setor na área de coordenação de obra, aí voltei para Salvador para trabalhar aqui, e em 93 me aposentei. Quando eu me aposentei na Petrobras, né? Mas até hoje, até 2019, eu trabalhei como consultor, professor, fiz mestrado, fiz um monte de coisa nesse sentido. Nós, conjunto com a FIEB e com o SEBRAE, nós demos consultoria para a implantação aqui do Qualiop. O Qualiop era um sistema de gestão baseado nos princípios da qualidade, que eu já conhecia na Petrobras de 91. Vicente Falcone Campos veio aqui para implantar na RPBA, implantamos, e eu peguei aquilo, achei gostoso de ver. Eu já conhecia a qualidade desde 84, que eu participei de um curso na Petrobras do CCQ, Círculo de Controle da Qualidade, que é quando você reúne um grupo que está trabalhando numa determinada área, se descobriu um ponto problemático lá, então esse grupo era chamado para resolver. Se ele resolvesse, os japoneses idealizavam assim, se eles resolvessem e a solução trouxesse uma rentabilidade, essa rentabilidade vinha em a participação do lucro para esse grupo. Então, como é que eu fazia? Eu aproveitei isso lá no setor de construção e montagem da divisão regional de engenharia, com esses engenheiros. Eu reunia esses engenheiros poucas vezes durante o mês, quando surgia um problema sério que eu não sabia resolver, eu os convidava para uma reunião. A gente só tinha 20 minutos para fazer essa reunião. Começava às 7h40 da manhã, e isso já lá em Catu. Eu esqueci de dizer que estava em Catu, trabalhando nessa gestão. Até 8 horas, normalmente eu tinha uma solução para aquele problema que a gente
tinha dado. Então, o que é? Eu fazia o circo de controle da qualidade sem o meu grupo de engenheiros para trabalhar na solução do entendi. problema. Já, Bom, já, já queria não tem aproveitar mais e te coisa, fazer uma né? pergunta. Tem mais coisa. Tem mais coisa? Fala, fala. Por aí já dá para dar uma ideia, né, dessa minha experiência. Pode falar, né? fica à vontade. Eu É, estou ouvindo pode um falar. barulho assim. Deve ser Tá certo. aqui, o computador. É o computador. É o computador. Saiu? Dá um bip, né? Você está falando junto comigo aí. É o bip, Mas bip. Deixa eu consertar aqui. Conserte aí. Pronto. Qualquer forma. Arias, assim, já perguntando como você vê a adoção do sistema de gestão da qualidade total para as grandes construtoras, as de grande porte, preferencialmente. Você viu que quando eu saí da Petrobras, eu estava buscando isso. No ano 2000, surgiu uma grande oportunidade. Eu vinha fazendo antes, fiz mestrado, procurei implantar qualidade em alguns lugares, até que no ano 2000 eu comecei a trabalhar na Bahia mesmo, implantando sistema de gestão da qualidade com o Sebrae, como eu lhe disse antes, e foram 80 empresas só da construção civil que eu dei consultoria. E mais umas 20 outras empresas de outras áreas, inclusive de área de mecânica, metalúrgica, madeirarias e laboratórios. Até no comércio eu trabalhei também dando implantação de sistema de gestão da qualidade. Essa é a minha experiência. O sistema de gestão da qualidade para grandes construtoras, como você me perguntou, hoje as grandes organizações têm um grande número de pessoas, têm um grande número de atividades. Então, para você ter um controle sobre todas essas atividades e gerenciar com o auxílio desses técnicos, desses engenheiros que você tem, eu estou falando de engenharia, de montagem industrial, você precisa ter uma estrutura, um organograma bem arrumado, bem organizado, com pessoas capacitadas e competentes para conduzir isso. Porque existe uma filosofia, existe uma política na condição, na gestão de organizações, que você não pode trabalhar com mais de 8 subordinados. Então, você vai trabalhar em equipe, se vai trabalhar numa grande equipe, olha, essa grande equipe começa com um presidente ou um sócio diretor de uma grande empresa que trabalha com gerência comercial, gerência financeira, gerência de produção. Se ela cresce mais, tem gerência de marketing, tem outras que têm a necessidade de compor até quando tem sistema de gestão da qualidade, também tem uma coordenação de qualidade. Então, quando você faz isso, você faz um grupo, o seu organograma é composto por essas funções principais e com o presidente da empresa, vamos dizer assim. Então, esse é o grupo que ele chefia, que ele lidera. O grupo de produção, vamos passar para ele direto aqui, ele tem os setores de planejamento e controle de produção, eles têm tem a engenharia, que são os desenhistas, são os projetistas. Normalmente você traz um projeto já pronto, mas você tem que detalhar ele na obra e dar mais detalhes, fazer modificações. Você tem o pessoal de campo que vai trabalhar. Cada grupo desse você compõe e para cada um deles existem tarefas diferentes, e essas tarefas diferentes têm que ser, para elas tem que haver políticas ou diretrizes bem elaboradas, mas você precisa também ter, elas tenham metas, tenham visões de futuro para realizações,
porque uma visão de futuro também você tem na grande empresa, para saber como é que você vai crescer, e todo esse sistema tem que ser preparado para a condução de uma grande obra. Para você construir uma grande empresa que cuide de grandes obras, você precisa ter um sistema de gestão bem estruturado, bem idealizado. O sistema de gestão da qualidade total é o que melhor se apresenta para conduzir um processo tão complexo quanto esse. Então, quando você, só na produção, você tem que criar vários grupos, você tem um grupo na montagem industrial, você tem pipe shop, onde se constrói os spools, se constroem, os spools são aquelas partes das tubulações que vão compor a grande tubulação que vai ser montada no campo. Ela é pré-fabricada isso nesses pipe shops, que são umas oficinas de montagem. Nessas oficinas de montagem você vai até os arcão, ou seja, a pintura de base. Depois dali você leva para o campo. Então é outro grupo, tem um grupo aqui, tem o grupo lá de montagem. Cada um desses grupos tem procedimentos a serem cumpridos. Tem procedimentos que a experiência da montagem industrial trouxe e celebrou com documentos que foram elaborados por engenheiros e junto, muitas vezes, com os mestres, com os capatazes, com os operários, com os especialistas, os técnicos, né? Para fazer isso, sem que tenha um sistema de gestão que seja bem organizado, você não consegue conduzir corretamente. Imagina o que é que tem numa obra, são pessoas liderando, por exemplo, numa construção civil, o cara está liderando a obra naqueles andares todos, para andar para cima e para baixo, como mestre ou como engenheiro, ele não pode estar o tempo todo dando assistência a todos os seus operários. Então, esses operários precisam estar bem conhecedores do que vão fazer, ter seus procedimentos, ter os registros, ter as listas de verificação, ter tudo na mão para conduzir essa obra sob controle. Então, o que é gestão de controle da qualidade total? É ter total controle sobre isso é que é qualidade, é ter controle sobre todas as ações que você desenvolve para tocar à frente a sua empresa. Se a empresa é de montagem industrial, a gente tem setores que trabalham na cidade, trabalham nas oficinas e trabalham no campo, na construção. Então, é isso aí. Por isso, é importante que tenha um sistema de gestão da qualidade total para construtoras de grande porte. Certo. E já aproveitando a ocasião, gostaria de perguntar se esse sistema também de gestão da qualidade total deve ser implementado pelas empresas de pequeno e médio porte. E também não é só as empresas de grande porte. A minha pergunta agora é as empresas de médio e pequeno porte, se esse sistema também é importante ser implementado. Bom, o que é que você acha? Sim, é importante. E são implantados em médias e pequeno porte. Porque o custo não é alto. Quando eu falei das grandes empresas, nelas você tem vários departamentos. Numa empresa pequena, o que você tem é uma pessoa cuidando, normalmente, dos contratos de construção e uma outra pessoa cuidando do financeiro. Então, o diretor, o presidente ou empresário apenas, ele tem um auxiliar financeiro, tem um engenheiro na produção, na financeiro pode ser um economista, pode ser também um engenheiro, às vezes, e com essas duas pessoas ele toca uma obra de médio porte. É incrível, né? Porque com isso eles têm, quando ele compõe um grupo para fazer a obra, ele contrata engenheiros, contrata técnicos e reduz a
a empresa, você não precisa criar um departamento de qualidade, você precisa ter só uma pessoa que ele chama de coordenador da qualidade. Esse coordenador, ele não tem um custo alto nem para sua manutenção, nem para a elaboração dos documentos. A documentação ela é feita aos poucos e de acordo com a demanda, de acordo com os serviços que vão ser executados numa determinada obra. Para esse serviço, você tem a obrigação de elaborar toda a documentação para que a sua execução siga regras, siga um método, siga um processo que seja aprovado e tenha controle. Esse controle significa ter lista de verificação, para ver se o que você está fazendo está atingindo as metas e está obedecendo aos requisitos de qualidade. Então, é necessário. Tem sido muito bom para as pequenas empresas que se tornam grandes com pouco tempo depois que elas adotam um sistema de gestão da qualidade. Nós temos aqui na Bahia, no Qualiópolis, mesmo que eu falei, muitas empresas, como a Bacina esteve, tem outras empresas que levaram muito a sério isso e estão hoje cada vez mais crescendo. São 80 empresas, eu posso dizer, né, que foram da construção civil, por isso que eu falo tanto dela. Porque na montar, o número de empresas da área de mecânica foi menor, mesmo porque a gente não tem tantas empresas construtoras na área de mecânica. Sim. As contratantes de empresas de construção, montagem e manutenção industrial exigem que tenham esse sistema de gestão da qualidade total em suas organizações? Elas exigem isso, Arias? Rapaz, sim, exigem. Exigem porque, dessa maneira, tem mais segurança de serem por elas atendidas quanto aos produtos que pretendem receber, né? Tanto em qualidade quanto em pontualidade. O cara está lá, quando ele tem um sistema de gestão, quando o fornecedor, o contratado tem esse sistema implantado, ele pode demonstrar ao contratante a sua capacidade de execução. E pode mostrar isso na prática, levando a empresa, contratante, resultados como ele estava esperando. Então, isso aí faz com que as empresas de construção, montagem e manutenção industrial exijam que tenha etiqueteio em suas organizações também. Aqui tem uma pergunta do presidente do Luiz Alex, engenheiro mecânico Luiz Alex. Já aproveitando esse gancho, ele pergunta assim: quais as maiores resistências para implementar sistema de gestão da qualidade em empresa de pequeno porte? Ele fez essa pergunta, já aproveitando que você falou, ele pergunta qual a resistência. A resistência existe. Olha, eu trabalhei, como eu disse antes, em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, e trabalhei muito em São Paulo também. Trabalhando pela Petrobras, eu trabalhei 5 anos, eu trabalhei em 5 estados. Era brincadeira. Então eu conheci um pessoal, depois eu cheguei a trabalhar com o pessoal do Sul, depois que eu saí da Petrobras também, como consultor, e eles têm consciência de que um sistema de gestão da qualidade implantado é muito bom e necessário. Aqui na Bahia, deve acontecer um caso interessante daquele Qualiop. Ele veio para cá no ano 2000. Em 99, na realidade, no final do ano de 99, eu fui para uma reunião, para uma palestra, que seria de lançamento na Bahia do Qualiop. O programa é um programa de qualidade para obras públicas, mas ele tinha um nome diferente, é Programa de Qualidade, Produtividade Habitacional. Hoje botaram do Habitat, mas na realidade ele surgiu como
um programa de qualidade e produtividade para as obras públicas. Então, quem tivesse que trabalhar com o governo tinha que ter o Qualiop, tinha que ter certificação no Qualiop. Ele tinha 4 níveis, o Qualiop. Ou tem, eu não sei como é que ele está ainda hoje, mas parece que no ano 2003, 2002, ele sumiu na Bahia. Houve uma resistência muito grande das empresas, principalmente da construção civil, porque o Qualiop só atendia civil, para que isso fosse implantado, fosse exigido. Eles diziam que as empresas não precisavam de programa de qualidade, porque eles já tinham qualidade, a qualidade das nossas estradas, principalmente o pessoal que fazia estrada, que foi que mais protestou, e conseguiram sensibilizar o governo da Bahia e retiraram essa exigência, porque a exigência do Qualiop, a princípio, foi do governo do estado da Bahia para atender um projeto desse do governo federal, Programa de Qualidade e Produtividade Habitacional. Interessante. A resistência aqui é muito grande. A resistência. Tem um cara que chegou aí, tem um empresário que chegou para mim e disse assim: Arias, aqui qualidade, quem tem só eu. O pessoal que trabalha comigo não sabe o que é isso. Eu quero que você ensine para eles. Eu disse: rapaz, eu acho que eu tenho que começar por você. Falei bem sério. Outro que ele chegou para mim e disse: Arias, olha, eu tenho um negócio muito, muito importante aqui, eu não vou poder fazer essa reunião de qualidade, nem por poder participar dela, porque eu tenho um assunto muito importante para resolver. Quer dizer, a qualidade não tinha importância nenhuma. Então, isso são formas de demonstrar resistência. Até o tratamento que ele dava para as pessoas era em desacordo com tudo aquilo que a gente estava implantando. Teve um cara que só dava aumento depois que o operário estivesse sendo degolado pela vida, né? Então, não isso é uma resistência. Essa resistência que eu não encontrei no Sul. Eu não digo que ela tenha na Bahia. Na Bahia hoje a gente está muito diferente. Eu sou do Oeste da Bahia. No Oeste a gente já desenvolve isso com muita... olha, o nosso presidente do CREA, o José Valcarqueja, está lá. Ele mora em Barreiras. Luiz Eduardo é o maior produtor. A região do Oeste, com São Desidério, Formosa do Rio Preto, a própria Barreiras, o Luiz Eduardo também, que é um grande produtor de soja e outros produtos. Nós estamos produzindo café, cacau, tem de tudo lá, onde o oeste da Bahia era esquecido, né? Então a gente está trabalhando hoje já com essa tecnologia. Já está trabalhando com a cultura da engenharia ambiental, está trabalhando com diferente. Mas, então, essa resistência aqui, eu acredito que a Bahia já fica aqui no meio, a meio termo desse pessoal mais ao sul e do pessoal mais ao norte. Agora, resistência há porque há uma crença que alguns trabalhos para serem desenvolvidos na empresa são desnecessários. Podem ser adiados ou podem até nem ser nunca realizados. A gente tem esse problema seríssimo de cultura. Cultura, exatamente. Você falou isso tudo. Cultura. Vendo aqui, a pergunta é: as empresas de pequeno e médio porte, quando não pensam em buscar certificações, agora falando nas normas ISO, mas querem ter um sistema de gestão para o controle de suas atividades, como é que elas devem fazer? Olha, o sistema de gestão da qualidade, eu vou falar depois, tem um assunto que eu sempre estou falando, é o 5S. Eu tive um empresário que me procurou assim: Arias, eu não quero esse negócio de ISO. Eu só quero manter um sistema de controle de qualidade na minha empresa, como esse cara
teve as mesmas lições que eu tive com Vicente Falcone Campos, ele teve na Coelba, eu na Petrobras, ele na Coelba. Ele me convidou para trabalhar na empresa dele, dizendo assim, olha, eu quero um sistema muito idêntico, com as mesmas políticas da qualidade, mas não é para atingir os 9.000, só quero é ter controle sobre o meu negócio. Eu implantei com 5S, foi com muito sucesso isso, sabe? O número de documentos que a gente pode ter numa empresa assim é bem reduzido, não é muita coisa, mas a política é bem exercida. Quando você tem o 5S, você facilita muito trabalhar, porque ele traz ordem e disciplina na empresa. Quando você traz ordem e disciplina, ele tem 5 itens, né, o 5S. É o Seiri, Seiton, Seiso, Shitsuki e o Seketsu e o Shitsu, que são 5. O Seiri é o item descarte. Quando você descarta, você faz procedimentos e faz a verificação, define o que é que você quer, como é que você quer fazer o descarte de coisas que estão na sua área de trabalho e que não são mais úteis. Então, descartar significa mandar para outro lugar, significa vender, significa até descartar mesmo para um campo de imprestáveis. Depois disso, você fica com uma área mais limpa, você vai para o ordenamento. Aí, quando você vai para o ordenamento, você já define qual é o layout que você quer que seja implantado naquele ambiente, naquele cenário de trabalho. Depois que você faz isso, você faz a terceira fase, que é o Seiso, que é a limpeza. Essas 3 fases do 5S são as 3 fases que existem no 5S mesmo. O Seiri, é o descarte, o ordenamento e a limpeza. Porque o Seiketsu, que é o 4º princípio do 5S, ele vem só com a padronização. Aí vem toda aquela documentação da qualidade sendo elaborada e sendo implantada. Procedimento, lista de verificação, análise dos resultados, fazer as reuniões para que os resultados obtidos, verificar se eles atenderam as metas, se o planejamento foi atendido, se não foi. Então, aí o Seiketsu, ele coloca ordem naquelas coisas que você já vinha praticando. O Shitsuki, que é o último item, que é o último passo do 5S, ele é impossível. Ele diz que as pessoas vão executar o 5S sem a cobrança de ninguém. E é impossível isso. A gente vê, os japoneses mesmo que criaram isso, eles não obtêm esse sucesso. Na maioria, em quase todas as empresas, onde se implanta o 5S. Sempre a cobrança, sempre haverá necessidade de que alguém esteja cobrando que metas sejam atingidas e que isso ocorra e que as pessoas demonstrem que as coisas foram executadas. Então, tem os registros das listas de verificação. É isso aí. Certo. Quais os documentos, Arias, que devem compor um sistema de gestão enxuto que proporcione a uma pequena empresa um controle total sobre suas atividades? Bom, começar com o manual da qualidade, né? Então, no manual da qualidade você tem visão definida da empresa, visão de futuro, você tem a política da qualidade, você tem as crenças e valores estabelecidos, isso é necessário. Você tem os procedimentos, tem as listas de verificação, que são checklists, né? Se você pensou produzir uma determinada peça e ela tivesse determinadas características de qualidade intrínseca do produto, então você tem ali a medida, tem a composição até da matéria-prima que foi utilizada para a sua produção. Então, isso é necessário.
necessário. Depois que você tem os procedimentos e tem as listas de verificação, é necessário que você tenha relatórios de execução. Tem um relatório chamado Relatório das Três Gerações, porque ele diz planejamento, o que foi planejado, então é passado. O executado também é o segundo item do relatório das três gerações. Executado, é passado. Então, passado, planejado e executado. Presente, resultados, aí você analisa os resultados que foi executado. Às vezes você não executou tudo, o que planejou, mas o resultado foi satisfatório. Às vezes foi muito ruim, ele vai provocar muitos atrasos. Mas com certeza você vai identificar os problemas que ocorreram, que aconteceram, que impediram que o resultado fosse o resultado esperado. Aí passa para o quarto ponto, que coincide com os 5S, são 5, né? Aí vem os pontos problemáticos. É necessário que, ao você ter esses documentos para saber se tudo foi feito de acordo com o que foi planejado, se o executado está satisfatório, se não está, existem esses pontos. Que pontos são esses? Então, aí vem uma quinta fase, que é a proposição de um novo planejamento. Você vai rever o seu planejamento de sorte que esses pontos problemáticos sejam resolvidos. Olha, certo. Isso o relatório das três gerações, ele estava, para fazer isso, aquele planejamento no início que eu falei, ele tem que ser baseado no 5W2H. O que, quem, como, quando, quanto, por quê, né? O que, quem, como, quando, por quê e quanto. São 7. Onde, também falta o onde. Então, esse 5W2H é muito implantado hoje, a maioria de vocês, quase todos, eu acredito que todos conheçam isso que eu estou falando, o 5W2H. Acredito que alguns não conheçam ainda o relatório das três gerações, ele é muito utilizado por muitos. Eu mesmo o utilizo, agora tem gente que ainda não procurou utilizá-lo, se contenta em verificar as listas de consultar as listas de verificação para ver se os resultados foram satisfatórios ou não, e não toma a providência de resolver os pontos problemáticos. Isso é uma coisa. Isso são documentos que você precisa para ter. Eles são vários, né? Mas eu mostrei assim no total quais são eles que vêm. Agora, tem outros ainda que eu queria citar, que são as ferramentas estatísticas. Todo o trabalho na qualidade é baseado em que as coisas hajam prognósticos, né? Para isso, a gente tem que trabalhar com estatística para controlar a todas as fases, para ter um acompanhamento melhor. Mas eu cito eles, são fluxograma. O brainstorming é auxiliar, né? É uma ferramenta auxiliar. O brainstorming, com ele, você levanta, por exemplo, num trabalho de pipe shop, onde que você vai fazer pintura, você levanta todas as superfícies que serão pintadas. Você levanta todas as ferramentas que você vai precisar para fazer a limpeza de superfície. Você lista tudo isso e depois você tem vários, vamos dizer, você tem 10 coisas a fazer. Como é que você faz isso? A ordem você faz num fluxograma. O brainstorm exige que você tenha logo um fluxograma como próximo processo, como próxima ferramenta a ser utilizada. O fluxograma vai lhe dizer como é que as coisas ocorrem, a que tempo, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Quando você tem isso na mão, vai possibilitar você fazer lá atrás os procedimentos. O procedimento, ele segue basicamente isso.
outras ferramentas que a gente usa, das ferramentas estatísticas, são o diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito, que todo mundo conhece, né? É aquele que busca a causa fundamental do que ocorreu de ruim. É aquela a espinha de peixe ou o diagrama de Chikawa. Todo mundo conhece isso aí. E as cartas de tendência, para verificar num gráfico, né? A gente está vendo aí, hoje havia a tendência dos políticos, né? Quem é que vai ser eleito, quem não vai ser. É uma carta parecida para ver se os nossos produtos estão sendo fabricados atendendo às exigências que foram feitas para que a qualidade dele existisse, ou não. E se essa tendência é que fazer com que os produtos sejam melhores ou sejam piores. Carta de tendência. Tem um programa, diagrama de dispersão, carta de controle, capacidade de processo também, que são outros que a gente tem aí que vão ser utilizados. Então, é preciso saber que quando você tem, eu vinha dizendo que é pouca coisa, porque o custo é baixo e tal e tudo, mas quando você vai somar mesmo, existem muitas outras necessidades a serem atendidas. Certo. Aproveitando a ocasião, a engenheira mecânica Marla Grigoletto, que é a nossa diretora, fez uma pergunta, Areias. Já aproveitando o teu gancho, ela perguntou assim, por que você utiliza o programa 5S como ferramenta para implantar um sistema de gestão da qualidade? Olha, o 5S, eu identifiquei ele para uma pequena empresa que não é da área de montagem, mas tem produção, tem comércio, tem vendas, tem tudo, é uma empresa completa, pequenininha, mas completa. Eu notei o seguinte, se você tem 100 empregados, não é um número muito grande de empregados. Se você tem até 100, o 5S ainda funciona muito bem para você implantar como seu sistema de gestão. Com aquela documentação, as documentações que eu citei, muitas delas às vezes não precisam ser elaboradas, porque com algumas só, eu digo assim, se você tem um planejamento bem executado, 5W2H, e tem procedimentos para executar todas as tarefas, tem uma lista de verificação e tem um R3G, tem relatório das 3 gerações para acompanhar, você está feito. Você já pode. Agora, isso para cada departamento. Vamos dizer, e departamento na construção, a gente tem os trabalhos que são feitos de projeto, tem os trabalhos de pré-fabricação, que eu falei também, depois tem a de montagem. Em cada um desses existe toda essa, você tem que segmentar cada ele, todas elas você tem que ver o que é que vai ser realizado para ter garantia do controle total. Então, o programa 5S é usado assim. Eu usei assim. Eu não me lembro de ter visto ninguém usar. Eu fui porque fui desafiado a arranjar uma coisa, eu arranjei o 5S, porque eu sempre gostei dele. Eu implantei o 5S em vários lugares. Eu implantei aqui na Feira de São Joaquim, em Salvador, uma feira grande, feira popular. Eu implantei na mesma feira em Palmeiras, que fica no interior da Bahia, perto de Lençóis. Eu implantei em empresas de uma fábrica de EPIs. Eu implantei em vários outros locais. Eu comecei a implantar na Petrobras, mesmo quando eu trabalhava lá ainda. Eu tinha no setor que eu estava chefiando, também teve um setor que cuidava de manutenção industrial. Nós tínhamos uma oficina de pintura, que eu dei até alguns exemplos, e nela eu implantei o 5S. Então, o 5S... com esse encantamento de ver que ele dava resultados, eu podia arrumar, fazer toda aquela, usar o 5W2H, a pessoa aceitava. E usando todos eles, assim, o diagrama de causa e efeito, o pessoal ia usando. Então, era uma forma, o 5S é uma forma, é um modelo que faz com que você leve sem muita resistência dos operários, das pessoas que vão praticar
o GQT. É por isso aí que eu uso o 5S. Interessante. O que você recomenda com os cuidados que devemos ter com as organizações que dirigimos, para que elas sobrevivam crescendo? Foi uma pergunta que fizeram aqui no privado. Bom, para que você, só repetindo a pergunta? É o seguinte, o que você ter. recomenda com os cuidados que devemos ter com as organizações que dirigimos, para que elas sobrevivam crescendo? Foi assim? Essa pergunta Então, para que elas cresçam. Coisa. Se você não cresce, você morre. Então, crescer é uma necessidade que a gente tem. Tem muitas empresas como empresas familiares que a gente conhece, já viu, não precisa citar exemplo nem lembrar de uma delas, mas que cresceram e pararam no tempo, no espaço, até por brigas familiares e tal, e tudo, e ficaram estáticas, deixaram de produzir. A primeira que eu conheci foi uma em Florianópolis, quando eu fui estudar lá. Eu conheci Florianópolis, uma empresa grande, gigantesca. De vez em quando, o que é que está havendo com ela? Dona de uma rua lá, é uma das ruas mais importantes de Florianópolis, que é a Felipe Schmidt, tinha lá umas construções gigantescas, mas ela estava parada. Outras empresas, todo mundo que para, então, uma solução é que você tenha uma visão de futuro ousada. Você tem que pensar no seu futuro, você tem que pensar em crescer, em aumentar. Mais factível para não provocar queda de motivação ou decepções das pessoas. O que é isso que eu estou dizendo? Você estabelece metas e vai trabalhando em cima delas. Agora, essas metas são bem factíveis. Factíveis é o seguinte: faça pouco, mas faça bem. A gente vê aí essa guerra que está sendo traçada aí de juros, né, do Copom. A gente vê essas coisas como significam muito poucos percentuais, né? Mas aqueles percentuais, quando crescem ou quando decrescem, causam situações difíceis. Numa empresa, quando você não cresce um pouquinho do ano que vem, como é que está lá a sua empresa? Está lá a mesma coisa não, você está morrendo. Então é preciso que você tenha uma visão de futuro que lhe provoque, que haja sempre uma melhoria sensível, consistente e maior a cada ano. Isso que faz com que a empresa cresça, não pare. Todas as empresas de montagem industrial que pararam, elas foram absorvidas por outras. Aqui tinha uma grande empresa na Bahia de montagem de oleodutos, trabalhei com ela, eu não vou citar o nome, mas ela depois foi adquirida por uma que estava crescendo muito, mas crescendo de uma forma desorganizada. Mas ela estava crescendo, e do jeito que eles estavam fazendo, atropelando tudo, eles pegaram essa empresa de construção de dutos no Brasil, muito famosa, só fazia oleoduto, gasodutos e oleodutos. Então, essa empresa foi montar com a outra, mas a outra, também um sonho muito grande, estava uma visão de futuro muito grande, queria abarcar o mundo, ela bateu numa parede, né? E essa parede fez com que ela parasse, entrou, não vou também dizer o nome, nem dizer quem é, mas ela entrou em parafuso, e não existe mais na Bahia, essa empresa. Então, o que é que você tem que ter cuidado? É de que você tenha sonhos para crescimento, mas que cresça de uma forma que você pode controlar. Você pode até saber. Tem, às vezes assim, mas você diz que vai crescer 5%, mas você já até cresceu esses 5%, beleza. Então já estou ganhando um percentual para um crescimento no próximo ano. Essa aí. Claro. Agora, isso é o que se tem a empresa. A empresa tem que ter a cabeça no lugar, saber para onde vai.
Então, ela pretende se expandir, que ela se expanda, mas que tenha o cuidado de fazer com que seus passos sejam passos consistentes, firmes. Claro. Aproveitando, Arias, a pergunta, quero fazer uma pergunta. Você acha que o Brasil está seguindo o caminho certo para um brilhante futuro? Bom, olha, eu conheço a Europa, muitos países da Europa. Eu não conheço os Estados Unidos, embora eu tenha ido em Nova York, mas quem conhece Nova York não conhece os Estados Unidos, conhece um lugar doido, né? Assim, muito grande. Mas a Europa é muito linda, é muito verde. O Brasil é o maior país verde que eu conheço, mas aqui tem queimadas como aquelas que existem, poxa, que queimam milhões de hectares de queimas em todo o Brasil. Não é só na Amazônia, nem no Pantanal, tem em outros lugares também. Já existia até um hábito no passado de se queimar para renovar a terra. Olha, isso é uma loucura total, né? Quando você faz isso, o capim nasce verde depois, mas ele já nasce mais fraco e chega um ponto que desertifica. A plantação de soja no Brasil